Olá, gente que chora, tudo bem com vocês? Gente, estamos de volta com o nosso podcast e a nossa convidada de hoje, ela é empresária, professora do ensino superior, mãe do José Pedro e do João Lucas e mentora na Trato Treinamentos. Recebam Tayane Ferreira! Olá, obrigada. Obrigada a você por ter vindo. Tayane, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o seu trabalho na Trato, como vocês Começaram, né? começaram, como surgiu essa ideia e como vocês trabalham hoje em dia. Sim, obrigada pelo convite, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formada em turismo e hotelaria e gerenciei hotel de rede internacional e sempre trabalhei com essa questão de treinamento de equipe para atender tudo, né? E há 5 anos eu fiz uma transição de carreira, deixando de ser gestora de hotel para passar a ser professora de ensino superior, né? A maternidade fez essa mudança também, né? E na pandemia eu engravidei do meu segundo filho e além de dar aulas, eu tinha uma consultoria, que era Trato, para bares, hotéis e restaurantes. E aí, na gestação, eu descobri que eu teria um filho com deficiência. Que meu filhinho caçula, ele tem trissomia 21, que é a síndrome de Down, né? E na gestação, eu e meu esposo juntos, já começamos a perceber como o mundo está despreparado para receber as pessoas com deficiência, né? E a gente já começou a sofrer o que é o capacitismo. Capacitismo é o preconceito com a pessoa com deficiência, né? E no dia a dia, na gestação, assim que ele nasceu, no hospital, a gente passou por várias situações. E a gente conversando a respeito da Trato, a gente falou, nossa, a gente tem que fazer algo pela sociedade para que o nosso filho colha um futuro melhor, né? A gente tem que plantar sementinhas. E a gente falou assim, por que a gente não cria um treinamento para as pessoas atenderem pessoas com deficiência? Pessoas com diferentes condições, porque as pessoas não sabem atender, as pessoas não sabem o que falar, as terminologias mudaram, né? E as pessoas não sabem. E a gente falou, vamos preparar. E eu, com todo o meu know-how que eu tenho, comecei a estudar também, tudo, para começar. E eu personalizo esses treinamentos bem de acordo com o cliente quer, com o nicho do cliente, né? E aí começou a Trato, e com isso veio outras questões que a gente pensava para o futuro, mas que já começaram a acontecer. Muitas empresas pedem para a gente ajudar a inserir um PCD no mercado de trabalho também. Isso é muito importante, né? Porque hoje as empresas têm as cotas, mas eles não sabem como inserir aquele profissional no mercado de trabalho. E isso é muito importante. Então, a gente entra nessa parte também. Ah, legal. Então, antes não era voltada para pessoas... Não, foi realmente... Era só um treinamento... para essa área de bares, de hotéis, gestão de... Isso. E aí, hoje eu dou para todas as áreas. Por exemplo, eu tenho um cliente no Mato Grosso do Sul, clínica oftalmológica. Aí eu faço todo um preparo de como atender numa clínica oftalmológica pessoas desde deficiência auditiva, visual, física, o autismo, né, e deficiência intelectual. Aí, recentemente mesmo, eu estive com um cliente dessa clínica, e ele falou que após o treinamento, e usar isso para o marketing também deles e tudo, e antes preparar toda a equipe dele e ele em si, ele falou que ele fechou uma parceria com a PAI da cidade, onde ele já atende mais de 300 pacientes PCDs. Então, a minha deixa, o meu propósito, assim, é fazer com que as empresas enxerguem esse público com potencial consumidor, porque eles são também, sim, claro. Eles estão aí, eles têm potencial consumidor, né? Então, isso é muito interessante. E eu acho que é o que você falou mesmo. Tanto a pessoa que, por exemplo, uma empresa que tem a cota, e às vezes ela, né, tá, eu tenho a cota ali, né? Tenho que receber pessoas com deficiência física, mas não tá preparado pra isso. Tem receio, né? Não sabe como receber aquelas pessoas, não sabe como preparar o funcionário para o aquilo. local físico também, preparar a equipe, preparar o acolhimento dessa pessoa, e também não sabe atender o público, o consumidor que... Então, nosso intuito era, vamos primeiro começar a ensinar essas empresas a atenderem esse público,
enxergar eles com potencial consumidor, para depois a gente ter um instituto no futuro, a nossa vontade de capacitar as pessoas com deficiência intelectual para irem para o mercado de trabalho. Mas aí as coisas já começaram a ir acontecendo, assim, né? Eu também dou aula no curso técnico de recursos humanos também, e a gente conversa muito sobre isso com os alunos. As empresas têm as cotas, mas as empresas, elas falam assim, essa vaga é para PCD. É uma vaga específica. E aí, uma vaga específica tem que ser uma deficiência, de repente, específica. Aham. Porque dependendo da condição da Não pessoa, consegue. não vai conseguir exercer. Ou a empresa está preparada para adaptar. Então, assim, por que não todas as vagas possam ser para PCDs? Sim. Porque daí fica muito Uhum. mais fácil atingir a cota. com O que certeza. acontece? A gente vê empresas, por exemplo, clientes do norte, Manaus, por exemplo, que não atinge a cota porque simplesmente tem aquela vaga específica. Então, se ele abre para outras vagas, de repente entra outras pessoas, Atingiria a cota. atinge sim. a cota de maneira mais fácil. Uhum. E a cota, assim, ela existe, esse ano ela está fazendo 30 anos. E mesmo assim, muitas empresas não atingem e pagam multa. Então, olha como precisamos evoluir. E a minha luta também Então, mas eu acho que é o próprio preconceito das Sim, pessoas de sim, dar aquele trabalho para uma pessoa PCD, achando que a pessoa não, às vezes não é Não é capacitada capaz. para aquilo. a nossa luta é a inclusão além das cotas. Porque precisa ter a cota para dar um Exatamente. emprego para alguém que é PCD. Se não fosse obrigado, então não teria, né? Ninguém contrataria uma pessoa PCD. Por que eu não vou contratar uma Aham. vendedora e ela não pode ter uma deficiência intelectual, uma deficiência Uhum. seja qual for? E aí o que acontece? As pessoas, se não colocam no anúncio da vaga, PCD, os próprios PCDs ficam com com receio receio de enviar sim, o currículo, né? por saber do E- preconceito que... Por saber desse preconceito. Então, fariam toda uma diferença isso, Aham. né? Seria muito mais eficaz e eficiente, porque é o que você falou, às vezes uma pessoa não tá capacitada para exatamente aquele Aquela nicho, função, aquela função, mas Isso. tantas outras pessoas estariam E a capacitadas. gente vê igual eu falei que eu sou da área de turismo, hotelaria, né? A gente vê nessa área, restaurantes, bares, hotéis, o turnover, que é a rotatividade, é altíssima. Uhum. Altíssima. Então, se você dá trabalho para esse público, você vai ter mão de obra eficiente, sabe? E você não vai ter esse turnover tão alto, porque no Uhum. Brasil a gente tem mais segundo o IBGE de 2022, mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Desses 18 milhões, 5 milhões estão empregados. Nossa, só. É muito pouco. pouco. Nem um E terço. desses Gente. 5 milhões, 1% ocupa cargos de liderança. Meu Deus. Então, é assim, abrir os olhos dessas empresas para realmente falar, poxa, quem sabe Dar esse mais turnover, oportunidades. essa rotatividade aí eu não consigo diminuir, capacitando essas Uhum. pessoas, né? Isso é muito Com importante. certeza. É um Com assunto certeza. muito importante, né? Que Muito. a gente nem faz ideia. E a nossa preocupação como mães É, de PCDs exatamente. é que os nossos filhos Sejam tenham inclusos e tenham oportunidades, né? isso, Porque... e tenham autonomia e possam Autonomia. trabalhar no futuro, Com porque a gente certeza. vai ficar para sempre, né? Então a gente quer que Com eles certeza. trabalhem, que eles tenham Independência, autonomia, né? autonomia. Então por isso é tão importante, né? Exatamente. É que eu acho que as pessoas têm um preconceito, porque quando acontece com elas, na família delas, elas percebem que aquela pessoa tem capacidade, né? Que Tem. ela Mas às vezes é muito distante, né? é tão Isso. distante que você acha Você não que... enxerga Você Não não aquilo. enxerga. O meu filho é a primeira pessoa com deficiência da minha família. Mas hoje, quando a gente fala de trissomia do cromossomo 21, é 1 a cada 700 nascimentos. Muito. Mas o Bastante. autismo, não, é 1 a cada 36. Meu Deus. 1 a cada 36. 36 e vai aumentar. Então, daqui no futuro, todos os lares vão ter, Vão toda a ter família uma vai ter família uma pessoa Com autista. certeza. Então, a gente tem que preparar a sociedade para empregar essas pessoas, para dar autonomia para essas pessoas, enxergar que o problema não está neles, está às vezes na Uhum. forma como a gente Como a gente enxerga Com eles, com certeza. né? certeza. Isso é muito importante. Nossa, não fazia nem ideia. São 1 em muitos, né? 36. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, 78% são mães solos. Os pais abandonam. Eu ainda sou uma privilegiada, abandona, né? Então,
o que que essas mães precisam? Realmente dar um futuro para Dá um esses futurinho. filhos, né? E Imagina a através de preocupação, né? trabalho. Com É. certeza. E quando a gente fala de trabalho, de renda, é muito importante, autonomia, mas também o psicológico Uhum. daquele ser Com humano, né? certeza. De se sentir é, válido, capaz de ocupar a exatamente. cabeça, de ter uma função, né? Isso é muito Muito importante, com importante. certeza. Eu estive recentemente em São Paulo e eu fui numa sorveteria e o surdo, que todos os atendentes são surdos. Ai, que legal. Nossa. Todos os atendentes são surdos. Então a comunidade surda vai lá, porque adora, é um Aham. point. Eu entrei e saí, fiquei lá 1 hora, tinha fila. Lado de fora, olha só. Nossa. E os ouvintes são muito bem-quistos lá, né? Nós, assim, ouvintes. E eles atendem numa alegria, foi muito legal. Assim, nos meus treinamentos eu ensino aplicativos para usar, como se comunicar, né? Uhum. Então, na hora eu já usei meu aplicativo, Aham. já pedi, já me comuniquei ali, mas para quem não sabe Libras, tem tudo escritinho, você Uhum. aponta. É um sorvete que italiano legal. maravilhoso. Então, olha como que esse gestor que tem essa franquia, você acha que ele vai ter rotatividade no quadro de Muito. funcionário Não, dele? Não, porque- de funcionário não. Nunca. Nunca. Ninguém vai querer, porque é um Exatamente. lugar que valoriza eles e Valoriza. tudo, né? Então, isso é muito importante. Mas é verdade, ó, por exemplo, uma pessoa que tem um restaurante. Se ele colocasse lá um garçom que fosse, né? Surdo e mudo, ele iria atingir muito mais o público que as pessoas mesmo iam querer ir lá. É. Os A próprios. comunidade, a né? comunidade ia querer ir lá. É um público em É um potencial, público né? potencial. É um público Com potencial. certeza. Eu falo assim que eu vejo que é o meu futuro, espero que próximo, na Trato, né? A gente tem um instituto para treinar as pessoas com deficiência intelectual, que daí entra a síndrome de Down, e alguns autistas que também têm, e outros que não têm condições associadas. Por exemplo, a serem garçons de buffet. Garçom de buffet não tem que apresentar um cardápio amplo. Geralmente eles passam, né? Uhum. Buffet infantil. Sim. Oferecendo. Passa Servindo, oferecendo a aham. bebida, servindo, para treinar, para capacitar para isso, porque olha que legal isso, eles se sentirem úteis e ter o dinheiro deles, ter o emprego, ter a responsabilidade, Com isso é muito certeza. importante. E para as empresas, isso é um passo à frente, porque a gente só vê o pessoal reclamando, É. tá difícil conseguir Funcionar, colaborador e tudo, né? Então, isso é um diferencial enorme. Mas as empresas também têm que começar a enxergar isso e também capacitar para receber aquele funcionário, né? Sim. Exatamente. Eles também têm que dar essa capacitação, né? É, E como que Tem que estar vocês fazem? preparados, né? Como que é esse treinamento? é muito personalizado. Muito Bem personalizado, individual. né? É difícil De ter acordo com cada. um geralzão, né? Um geralzão a gente faz de palestras e tudo, Uhum. falando um pouquinho sobre cada tipo de condição, sobre capacitismo, né? As frases, expressões que não devem Uhum. ser mais usadas. Mas é muito específico. Por exemplo, restaurante, buffet, como atender uma pessoa com deficiência visual? Se for self-service, se for Uhum. cardápio, tem todas, né? Você fazer uma audiodescrição, igual nós não fizemos aqui nossa Não. audiodescrição, que é muito importante a gente fazer, porque às vezes as pessoas vão estar nos assistindo, né? Então, são essas coisas que a gente vai ensinando para todas as condições, né? Como que deve agir diante daquele cenário. Se é uma loja de roupa, se é uma clínica médica de vacina, um laboratório, e a gente personaliza de acordo com... Dentro do serviço prestado, É. do que você... Que Mas legal. é verdade, né? A É gente não muito pensa nisso, mas interessante. nenhum estabelecimento quase oferece. Tem preparo, né? Se você entrar em uma loja, por exemplo, uma pessoa deficiente visual, se ela não tiver acompanhada de alguém que esteja lá para ajudar ela, como que a pessoa vai? Então, e por isso que a gente fala que é capacitismo. Porque você ter acessibilidade, quando a gente fala em acessibilidade, a acessibilidade ela já evoluiu muito, né? Hoje nas Sim, edificações. Quando a gente fala na estrutural, na arquitetônica, né? Questão de ter para varar Uhum. barra, rampa, isso Aham. melhorou muito. Mas hoje a acessibilidade é atitudinal que tem que ser, é a atitude da pessoa, né? Eu tenho uma amiga que é deficiente visual e nós estávamos num café esses dias. Maravilhoso, eles já conhecem ela e tudo, mas na hora que nós chegamos, os atendentes já ficaram meio assim, sem saber. Aham. Já deram um passinho para trás e veio o dono nos atender maravilhosamente bem e tudo. Pediu desculpas porque não tinha um cardápio em braille.
mas que ele poderia discorrer o que tinha. Aham. E ela falou assim: não, tudo bem, a minha amiga me acompanha. Mas e se ela tá lá sozinha, É isso, né? exatamente isso. Mas Se a pessoa estiver sozinha, for uma pessoa que tem mais autonomia de. Como que ela vai fazer? Ela Se faz ela chega no tudo. estabelecimento É. desse que não tem alguém preparado, não ela tem. faz tudo sozinha, assim, né? Mercado, a Então. gente tem treinamento pra shopping, seguranças, pra tudo, assim, né? E aí, por isso que tem que entender como é a função Uhum. pra daí criar um Uhum. treinamento mesmo específico, né? E aí, nesse restaurante que nós estávamos esse dia, depois a dona, porque é um casal de donos, veio conversar com ela na mesa e com a gente, tudo. Ele é um casal que sempre tá na mesa dos Uhum. muito queridos, assim. E aí, na conversa, ela saiu, ela acabou a conversa, a dona, e saiu. Minha amiga Não percebeu. é cega, Aham. né? Ela Uma não pessoa viu. com deficiência visual. Continuou falando. Ai. Ai. Aí eu coloquei a mão no cotovelo dela e falei, amiga, ela já saiu. Ela, e aí ela ouviu, E ficou. percebeu e voltou para Uhum. pedir desculpas. Então, são pequenos detalhes, né? Aham. Que fazem E que, ao diferença. mesmo tempo, por mais que eles são um casal, assim, que tá sempre presente, né? Sim. Tem essa acessibilidade atitudinal, mas passar isso para os colaboradores Aham. também, Sim. né? Sim. Para que quando eles não estejam, ou se tiver lotado, os colaboradores também possam entender, né? Por exemplo, na hora que a gente foi pagar, ela falou, qual cartão que é esse? Ela tava com alguns cartões. Uhum. Aham. Qual que é o de banco X? Eu falei, é esse. Então, para orientar as pessoas, né? E eu falo que o mais importante é a gente sempre perguntar para a pessoa, como que eu posso te ajudar da melhor Uhum. maneira? Porque ela vai sempre te orientar também. Mas é legal você entender o básico, né? Com Por isso a certeza. importância dos treinamentos, né? E olha, acho que não é só treinamento estabelecimentos. Eu acho que a gente Todo precisa mundo de um treinamento. precisa. Porque é o que você falou. Seu filho foi o primeiro com deficiência na sua família. Pode acontecer com qualquer um. Não, e outra, assim. Amiguinhos na É, escola. amiguinhos. Não, e pode as acontecer com pessoas- nós mesmos, Aham. né? E a gente que não tem é distante. É. Então a distante. gente, assim, né? Aí Acaba você encontra uma deixando, pessoa, você não sabe Como como agir. agir. Você, né? Você fica É. até meio assim, ai, poxa, será que eu tô fazendo correto? E Será às que eu não-" vezes a gente fala que a pessoa com deficiência é muito mais fácil ela ser invisibilizada. A pessoa finge que não tá vendo Exatamente. Pra não- porque não sabe não muito sabe como como agir. fazer e É. finge que. É. Então né? E aí finge que não vê, né? Eu tive o privilégio, o meu tio e minha tia fundaram aqui em Prudente há 35 anos, está comemorando agora, uma associação para pessoas com deficiência, a Associação do Rosário. Então, eu tenho 39, eu cresci Aham. frequentando e conhecendo pessoas com deficiência que não eram meus familiares, Uhum. mas que eu tenho um carinho especial. Inclusive, eu fui voluntária quando criança. Que Né? legal. A gente levava as pessoas com deficiência para praia, para Aparecida do Norte, e eu sempre cuidava das crianças e tudo. Então, para mim, não era uma. Eu já tinha Tinham esse essa preparo, vivência, né? eu já tinha um valor da Uhum. inclusão e do respeito muito grande dentro de mim. Porque quando eu via alguém parar numa vaga de deficiente, eu ia lá e cobrava. E a pessoa falava assim para mim: tem deficiente na família. E eu nem tinha. Aham. Né? Já se colocava no lugar do outro, Eu- né? Questão de. Me colocava no lugar do outro. E o que eu mais vejo é carros parados em vaga de Aham. pessoas com deficiência, né? Então, é bem isso. A gente precisa ter a empatia, Empatia. né? A empatia, saber ensinar as crianças que estão crescendo aí Exatamente. para lidar com essa diversidade, né? É. Para que essas pessoas se sintam além. As próprias escolas deveriam ter. Então, é isso Dar que eu fico preparo pras chocada. crianças. Porque você sai da escola E a gente não sabendo nada. nada disso. Você não sabe tirar um dinheiro no banco. Não sabe nada da vida, né? Você não Da sabe vida, nada né? da Não sabe nada vida. da vida. Educação emocional, educação exatamente. financeira, Deveria educação ser social. Aham. Deveria Reprova ser porque não sabe essencial. fazer uma conta que você nunca vai usar na vida. É. Mas você sair e fazer algo básico na vida de um adulto, você não sabe. Não sabe. A gente precisa lutar por isso, né? Por exemplo, quando eu fui fazer a matrícula do meu filho, ele tem vaga escola municipal, ele tem na creche, assim, ele tem a vaguinha prioritária, né? Uhum. E eu deixei o nome dele lá e fui ver, passaram 2 pessoas na frente. E eu falei, não, mas eu trouxe o cariótipo, trouxe o laudo, trouxe tudo, ele tem direito à vaga prioritária, né? Por causa Uhum. da condição que ele tem, a T21. A colaboradora falou pra mim assim, mas qual o problema que ele tem?
Eu tinha acabado de falar a condição dele, Uhum. falar laudo, tava tudo ali escrito. Falei, não, problema ele não tem nenhum. Nenhum. Eu tô cheia, né? De boletos, então, Graças a Deus ele é né? uma criança que não tem Ele não problema. tem problema nenhum. Ele tem Uma condição uma condição genética. que dá o direito a ele à vaga prioritária. Não, o problema é jeito de falar. Aí eu falei, não, é jeito de falar, é preconceituoso, errado. E vocês, como profissionais de educação, têm que dar o exemplo. Então, muitas pessoas Exatamente. falam, ai, hoje em dia é muito mimimi. É muito mimimi quando não é Não é, nossa quando dor. não é com você, exatamente. Porque, olha, isso meu filho tinha 1 ano e 6 meses. Eu já perdi as vezes quando alguém se refere ao meu filho ter problema. Estava no shopping, na fila, para tirar foto com o Papai Noel. Mais um com problema. Ah. Segurança não é um problema, é uma condição. Não, é o jeito de falar, que senão as pessoas não entendem. Jeito de falar errado. Jeito de Aí o falar meu errado. filho mais Aí, velho... aí a outra criança ou propaga o o filho jeito ou vai propagando E isso. aí todo mundo fala criança com problema. É. Aí o meu filho vira e fala assim, mãe, por que todo mundo fala que o João tem problema? Tadinho. Ai. Eu falei assim, porque as pessoas não entendem, entendem, filhos são capacitistas, preconceituosas e não querem aprender, porque é errado. Ele tem uma condição. O João agora está com 3 anos e meio. O João, ele tem deficiência intelectual, mas ele tem compreensão. Ele entende. Então, imagina você ficar ouvindo toda hora Então. que você tem certeza. problema. Imagina, vamos se colocar no lugar. Com Por isso que a gente certeza. tem que brigar na escola, a gente tem que falar isso para o mesmo. segurança do shopping, a gente tem que falar para. Tem que falar, não é um problema. É uma condição que ele tem direito. Imagina a gente crescer ouvindo aquele Ouvindo isso, rótulo. Mas olha que auge da ignorância, tipo, não, é que se eu não falar problema, as pessoas não, Não, sabe, entendem. não. Ignorância é quando você não sabe, mas é o que ela falou. Você tem que buscar saber se a pessoa tá ali te instruindo. Ai, não, poxa, desculpa, eu não sabia. E eu super educada. Sabe? Você Moço, tá instruindo. Não é problema. Porque as É uma pessoas com condição. condição- Desculpa, mamãe. Ó, uma criança com uma condição. Exatamente. Que bom que ele. Aprendi uma coisa, né? Mas não. Não, as pessoas insistem no erro, né? Não. Aí, por exemplo, esses dias eu tava num parque e aí uma criança falou assim, na frente de todas as outras crianças, bem alto. Ah, ele é deficiente, né? E aí eu falei, ele é uma pessoa com deficiência, né? Ela falou, tadinho. Tadinho. Aí eu falei assim, por que tadinho? Ela ficou pensando, não sabia o que falar. Porque é uma coisa que ouve. Isso, ouve. É uma pessoa com deficiência, Ai, tadinho, coitadinha. é isso. Aí ela falou assim, ele tem os dentes afiados, né? Eu falei, tem os dentes afiados. Coitado de quem levar uma mordida. Aí ela já... Cuidado. Daí, mas por que tadinho, né? É. Não é tadinho, né? É inteligentíssimo, Sim. fofo, de gostoso. E veio pra gente mudar. E eu falo que é um movimento que tem que ser feito por diferentes pessoas. Pessoas com deficiência falando a respeito, Com pessoas certeza. sem deficiência, diferentes tempos, não só no mês da trissomia 21, não só no mês do autismo. Tem que ser feito. As Todos pessoas os dias, simpatizam só no mês da. no mês. Não, esse mês aí todo mundo. Quer surfar a onda, né? Muitas vezes A é hora que passa. importante. No dia a dia. Foi legal. É. Foi legal, é importante como as cotas. Precisou ter uma lei. Uhum. Mas não é preciso só cumprir Só. a lei, só fazer no mês. Vamos levar esse debate, igual, olha que legal. A gente está em setembro falando sobre esse assunto. E vocês, como me convidaram, vocês nem sabiam que mês é esse para a pessoa com deficiência. Não. Esse Não. mês é comemorado dia 20, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Ai, não sabia. Nossa, Dia não Nacional sabia da disso. Luta da Pessoa com Deficiência. Porque tem até esse dia da luta, da né? luta. Porque ô luta que é, né? É uma luta mesmo, né? É uma luta, né? E estamos aí tendo a Paralimpíadas Aham. também, que tem que ter visibilidade. Por exemplo, fazer uma pergunta para vocês, que eu vou chocar vocês. Quantas pessoas vocês seguem nas redes sociais, se vocês seguem alguém com deficiência? Pouquíssimas. Eu acho que eu não sigo ninguém. E tá Eu tudo também bem. acho que eu não sigo ninguém com Mas deficiência. é para dar um chacoalhãozinho, assim, né? Eu começo isso nos meus treinamentos. Eu falo, quem tem uma pessoa com deficiência na família? Quem segue alguém com deficiência? E a gente para e pensa, por que que eu não sigo? E a gente aprende
tanto com eles, tanto. E, ai, mas você porque tem alguém na família, eu já tinha esse olhar, eu já seguia antes. Então eu falo assim que eu Porque você já teve essa vivência, essa então você já via vivência. com outros olhos, né? Por isso que é legal a gente falar disso, exatamente. Com certeza. pra mudar, porque de repente vocês vão falar, nossa, eu quero, eu curto verdade. maquiagem, vou achar Aham. alguém que curte maquiagem que Parar e refletir. é PCD e vou prestigiar essa pessoa, vou seguir um Exatamente. atleta paralímpico, Uhum. vou procurar, porque a gente aprende tanto, é com eles que... Eles são especiais Tem mesmo. aquela são pessoas- moça, é que nesse Instagram eu não sigo, mas tem. Sabe aquela moça que é famosa? Qual? Não sei se eu acho que ela. É... Qual condição Qual é a seria? condição, é? Autismo? Não, ela é deficiente de. Acho que ela não tem uma perna, não sei. Ah, que perdeu a perna? É. A Paola. Deve ser, ela é muito famosa, né? Eu sigo ela. É, eu segui ela. Ai, que legal, Ela- é uma amputada, né? ela Uma é pessoa com amputada. Isso, ela é deficiência física. Isso. Uhum. Deficiência E física. aí, às vezes, a gente fica, né, sem saber como falar, porque não sabe que nome falar, né? Não tem problema, a gente tá aqui pra aprender mesmo, pra levar informação, né? Igual você ficou meio sem saber como falar, uma pessoa com deficiência física, porque ela teve uma amputação. Uhum. Você citou especiais, né? A gente não usa mais as nomenclaturas especiais, porque somos todos especiais. Iguais. né? Iguais. E qual a sua necessidade especial? Cada um vai ter a sua, Sim. né? Então a gente fala de necessidades específicas, né? Ah, tá. A gente fala que a pessoa tem uma necessidade Específica. específica, né? Não usa uma mais de necessidade. Eu acho que, na verdade, deve. É que eu não sei, né? Não tive acesso a essas informações, mas deve ter mudado muita coisa. Mudou. Porque a gente aprende. Isso, e é- Aprende, assim, do que a gente E é ouve, isso, né? e é que a isso gente que eu levo, ouve, por é. exemplo, a gente falava portador de deficiência, Uhum. né? Portador de necessidades As especiais. É. Não é né? mais. Não é PNE, mais. eu lembro que quando eu inaugurei um dos hotéis que eu trabalhei, era o apartamento PNE, portador de necessidades especiais. Uhum. Não é mais, porque a gente não porta, a gente porta um celular, a gente porta uma bolsa, a gente porta algo. E não tô portando nesse momento meu Uhum. celular. A deficiência, a gente não tem opção de portar ou não. E onde que essas nomenclaturas mudam? Nas organizações das Nações Unidas. Uhum. É discutido, esses termos mudam e tudo. Aquele símbolo do PCD na cadeira de rodas Aham. Uhum. mudou em 2015. Não é mais aquele Nossa. símbolo, o símbolo da acessibilidade. Porque ficava parecendo que era só para cadeirante, Sim. né? É. As vagas de estacionamento e tudo. E a gente Mas- vê até mas hoje. até hoje essas- tem. Aqui no Brasil símbolos. ainda não porque eu mudou. vejo. É. 2015. Eu divulgo muito esse símbolo, é o símbolo da acessibilidade. Nas minhas redes Aham. sociais tem tudo. É um símbolo diferente. É como se fosse uma Mas tem- pessoa com as Eu bolinhas vou azuis. pesquisar. Isso, Mas pesquisa. é verdade. Como, Porque como parece que- parece que é só pra Pode pessoas- colocar a novo deficiência símbolo da É igual assim, ó, que nem acessibilidade. agora ONU. tem vaga pra autista. Mas por que só pra autista? Então, tem as vagas para o autista e as das demais condições é a do PCD. Aham. E o É autista, esse símbolo. Ah, que legal. Nossa, eu nunca tinha visto. Vai, Também eu não sei vai se vocês chegar uma conseguem hora ver. que todos os estabelecimentos vão mudar. Vai ter que ser esse símbolo. Tá? Uma Entendi. negociação que o Brasil vai ter, acho que mais 3 anos para adequar. Uhum. Aí mudar. Então, assim, as empresas que eu presto assessoria, eu já falo Você para já- colocar esse símbolo quando for fazer uma reforma, por exemplo. e for Gente, pintar que o vai ter banheiro. legal. que Eu não atualizar, sabia né? Não disso. sabia também, não. É. Não tinha nem noção. Os carros já pode adesivar com esse símbolo Aham. também, né? Então é muito importante, essas nomenclaturas são designadas nesses eventos e a gente trazer isso, informando Informar. como foi acontecendo, que a gente não tem o racismo estrutural, a gente não tem o machismo. Existe também a questão do preconceito também estrutural para a Uhum. pessoa com deficiência. Então a gente tem que falar a respeito mesmo sobre isso. É importante falar, né? Porque às vezes não que a gente vá na maldade. Mas não, às vezes a gente é falta de conhecimento, falta de informação. Ignorância É isso que eu falei. É. É que as pessoas ainda têm essa resistência, ao invés de, né? Não, É. olha, recebi uma informação, poxa, aprendi, obrigada, ou desculpa, né? Isso, Não... e tentar aplicar, porque Aham. não é, as pessoas não é do ficam- dia pra noite. Sim. né? E Exatamente. eu cometo erros também. Às vezes eu falo uma frase e falo, essa frase não é legal. Aham. Mas veio, né? Vem enraizado, Vem enraizada. A gente cresceu ouvindo falar, ai, deu uma de João sem Aham. braço. Não pode Não, é mais. legal, é. Só que a gente não cresceu ouvindo, né? exatamente. E você comentou sobre as vagas para os autistas, Autistas. né? O número de autistas é muito grande também.
né? E, né, a gente tá vendo aumentar e eu eles fiquei têm essa pensando, eu falei, questão mas por que só sensorial. vaga pra Vocês perguntaram autista? sobre isso, né? Eu não vi que eu tava pesquisando. Daí bem na hora você achou o símbolo. É uma luta da classe do pessoal, da comunidade autista, eu acho super válida também. Uhum. É muito importante, porque os autistas, eles realmente têm a questão da sensibilidade. Uhum. Pode Som, ser né? do som, pode ser da iluminação, do cheiro. Então, as vagas próximas facilitam muito, aham. de Uhum. fato, né? Mas não pode deixar de ter dos Sim, demais, é. Sim, com né? Isso é certeza. muito importante. E que haja fiscalização. Uma coisa que eu vejo é que algumas pessoas, por exemplo, param tanto na de autista quanto na de PCD, que são PCD, são autistas, com adesivinho do carro, mas sem a credencial da Secretaria de Mobilidade. Hum. E tem que ter, Tem que ter, tem que aham. ter. Não é porque eu tenho um adesivinho no carro, porque meu filho que eu não tenho que cumprir os meus deveres. Aham. Eu tenho os meus direitos, mas eu tenho o meu dever, que é usar a credencial. Assim como um Uhum. idoso, tem a vaga de idoso, onde você tem que ter Sim, tem que ter a credencial. credencial. Então tem que ir, tem que fazer Aham. perícia. O meu filho foi fazer perícia, tudo para poder. E, por exemplo, eu só uso a vaga de PCD quando eu estou Quando com você meu tá com filho. Sim, sim. Aí até o meu filho mais velho fala: hoje o João não tá com a gente, né? Vamos ter que parar mais longe. Oh, meu E Deus. eu uso, porque eu tô com um no colo, um na Aham. bolsa, um no pé, um não Claro. sei o quê. Se eu posso usar, eu uso Claro, com mesmo, né? certeza. Mas se eu tô com meu marido normalmente, às vezes a gente para mais longe, deixa realmente para quem precisa. Então, o importante é que a vaga esteja disponível para quem de fato precisa. Eu já Precisa. ouvi muito assim, só 5 minutos. E vai. Para carga e descarga, né? Carregando, descarregando. E não é, né? Ela Não. tem que estar disponível. Disponível pra quem precisa. Certeza. Cara, é muito interessante. Isso precisa chegar nas pessoas. Precisa. Porque É uma informação muito relevante, né? E é o que ela falou. 18 milhões de 2022, né? 2022, com certeza. E a gente Esse tem número aumentou acesso. muito. É. o pior é que a gente tem acesso a tanta informação desnecessária. É. E você imagina como não deve ser para as pessoas? Tipo assim, você falou 18 milhões de pessoas e só 5 milhões são empregadas. Empregadas. Que coisa, Não, né, isso é gente? muito... Como Por que eles não se Isso sentem? precisa mudar. Não é? com Fala, certeza. caramba, por que Por que isso eu... que eu tenho algumas amigas, e nós, no Vozes de Mães Atípicas, que é um Instagram também, a gente organizou agora em setembro, vai ter a primeira feira inclusiva empreendedora, né? Que é um evento onde quem vai expor, trabalhar para estimular o empreendedorismo são PCDs Ai, que legal. e familiares de PCDs. Vão Nossa. prestigiar o nosso evento. Claro. Iremos, com Vamos. certeza. E aí, todas as instituições, associações de pessoas com deficiências de Prudente, Associação de Surdos, Cegos, Unipod, APR, Lumen, Núcleo Tereia, Op-Down, vão estar presentes, vendendo os artesanatos, Uhum. as que fazem legal. alguma coisa. Vão ter apresentações, vai ter palestra do Thiago, que tem T21, vai ter coral, vai ter dança, de várias pessoas com deficiência. Por quê? Porque o mercado de trabalho realmente não capta essas pessoas. Então, a Uhum. gente precisa, de fato, estimular um empreendedorismo neles também, É. né? Porque Exatamente. para que haja uma saída ali, né? De uma autonomia, legal. de Quando uma vai ser essa possibilidade. Vai ser nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Ah, agora esse mês. Esse mês, agora de setembro, justamente para No comemorar dia da o luta. dia da Que luta da pessoa legal. com Não, deficiência. nós vamos. Com certeza, iremos prestigiar. Tem que com prestigiar. A certeza. gente convida a sociedade inteira para ir assistir palestra. Eu vou fazer palestra lá também, vai ter outras palestras. E manda pra gente que a gente coloca no Instagram Vou também. colocar, vou mandar. Legal. Porque é muito importante que não fique só nos familiares, só nas exatamente. pessoas Tem que se de espalhar. Tem que se deficiência. espalhar, Tem claro. que se espalhar mesmo, assim, para ter um sobrinho que tem um amiguinho, saber Claro. como lidar, saber como falar. É muito importante. É incluir mesmo, Incluir, né? claro. Incluir. Na Porque vida, uma no coisa dia a que a dia. gente vê hoje, por exemplo, a gente falou das escolas, é a inserção, é a diversidade. A diversidade é a pluralidade de pessoas, né? Diferentes raças, etnias, religiões, pessoas com deficiência, LGBT, essa é a diversidade. E hoje o que a gente vê na escola é que as crianças estão, de fato, inseridas na escola.
diferente Serem inclusas. De de inclusas. serem inclusas, de serem né? inclusas, diferente. Elas têm material adaptado. Aham. Então, assim, é isso que a gente tem que lutar, pela inclusão, né? Uhum. E eu já vi eles se referindo a esses alunos com deficiência como os alunos inclusão. Isso não é nem um Gente. pouco inclusivo, se Não, referir já a um tá, aluno já tá assim. excluindo, falando Já assim, tá, né? já tá fazendo segregando, diferença. né? Por que não dizer o aluno João Lucas, o aluno Miguel, o aluno seja qual for, né? Como o outro aluno Como seria, outro aluno. né? Como o outro seria tratado, né? Então, as escolas têm muito que evoluir ainda, muito, muito. Acho que todos os nichos, né? Todos os segmentos, assim. Mas a escola seria tão importante, né? Porque forma Forma uma um geração cidadão. que é um cidadão, uma geração que Preparada. Eu acho que escola é o Preparado. principal, Principal, gente. com Eu fico certeza. revoltada. Porque se tem Porque uma vem- base, a ali, é desde a criança, informação, eles ela vão tem que chegar no vir mercado bem. de trabalho compreendendo isso, vão chegar no futuro, Exatamente. na sociedade, no parquinho, vai chegar na igreja, vai chegar, né, na Já é. comunidade. Imagina se isso, sei lá, fosse Com uma certeza. matéria. Sim, poderia diversidade e ser uma inclusão, matéria? sim, sim. Que eles ensinassem as Exatamente, coisas e tal. Você fica uma hora lá ouvindo. Que fosse uma aprendendo. vez por semana, né? Não, mas nem que fosse uma matéria normal Sim. Eu acho que mas todo pra gente dia saber. deveria ter uma aula que seja de alguma matéria, por exemplo, inteligência emocional, inteligência social, Exatamente. A educação inteligência financeira. emocional, As escolas já estão escolas já Agora trabalhando, sim. Eu né? acho que por causa disso também, muitos casos de ansiedade, depressão. Sim. Mas tudo deveria ser. E uma demanda da sociedade, né? A sociedade tá tendo essa demanda, Aham. então tá fazendo, né? Já algumas escolas têm o privilégio, infelizmente na pública Ainda não. né? Mas nas algumas particulares já tem educação financeira, já Aham. tem inteligência emocional, né? Mas realmente precisa de fato, porque aquela pessoa ela precisa aprender, né, a lidar. Eu cheguei pro meu filho e perguntei: "Filho, tem algum autista na sua sala?" "Não sei, mãe. Eu acho que a Sara é." Falei: "Por quê?" "Ah, ela tem uma tutora igual o Nicolas." Eu sabia que o Nicolas tem T21. E ela às vezes fica nervosa, ela não fala. Entendi. Depois, no outro dia, não falei mais nada, ele chegou e falou assim: "Mãe, tem uma autista na minha sala, é a Sara." Eu perguntei pra professora. Que legal, filho. A escola coloca esses alunos simplesmente não... e simplesmente não explica Não para as explica, outras crianças que aquela criança Uhum. tem X condição, como que deve agir, que não sei o quê. Não explica nada. E aí eu falei pro meu filho, que ele comentou que a amiguinha às vezes fica nervosa, tudo. Eu falo assim: "Filho, pede pra sala fazer silêncio, pede pros amiguinhos todo mundo ficarem quietinhos, porque às vezes é Porque naquele horário de criança volta do recreio, por Uhum. exemplo, né? Todo mundo falando alto, dá uma desregulada, né?" Então ele falou: então tá. Então, assim, as escolas têm que ensinar isso para Com os certeza. alunos, Isso é muito né? importante, Com gente. Eu vejo as crianças falando assim, eu na padaria, por exemplo, ver o meu filho no meu colo. Na minha sala tem um autista também. E meu filho não tem não é autismo, autismo. né? Ele tem T21. Por mais que de 18 a 39% das crianças com T21 tem autismo, né? Eu falo: tá, não, mas ele não é autista, ele tem síndrome de Down, é outra condição, né? Tá, ele é especial também. Então, assim, eles não conversam, não ensinam qual que é aquela condição que aquela criança tem. E a gente tá falando aqui de que vê mais nas escolas T21 e autismo, mas tem síndrome de Sim, tem Tourette, vários. apraxia da fala, outras crianças que têm, deficiência física, visual, auditiva. Vamos conversar sobre isso em sala de aula, né? O que você falou, dá para tem disciplina aí Tem. Nossa, com certeza. muito, né? Falar um pouquinho para as crianças, ensinar sobre isso, né? Eu tinha, foi, sei lá, que série que eu tava no 4º ano, não sei. Eu tinha um amiguinho que chamava Davi. E na minha sala teve uma época que só tinha eu de menina. Não sei como isso aconteceu. Todo mundo saiu e só tinha eu de menina. Não sei como isso Ficou aconteceu. só eu. Aí eu falei, que bom, né? Mas tudo bem. E tinha esse Davi, ele tinha síndrome de Down, né? E, assim, ele era muito grudado comigo. Tanto é que ele pedia, meu pai ia me buscar na escola, e ele viu meu pai na hora da saída, e ele falava: "Tio, você pode fazer o lanche que você faz amanhã? Você pode trazer pra mim?" Aí meu pai todo dia fazia, pra mim e pra ele. E desse assunto, né, tipo, como as pessoas agem, porque os outros não estavam nem aí
Com as você professoras se conectou. nem aí com ele, entendeu? E Ninguém ele se ficava, importava. e ele ficava muito grudado comigo. Tanto é que ficava eu e ele o dia inteiro. Ele sentava do meu lado, eu conversava com ele, enfim. E as outras pessoas, tipo, os Mas é que ela meninos. falou de ser inserido e não Exatamente, incluso. É diferente. exatamente. E é mais fácil invisibilizar. Invisibilizar. né? Exatamente. E eu acho que isso causa uma revolta tão grande, se já causa em nós. Imagina Imagina em uma mãe. E uma Em um mãe, pai. gente. Por isso que aqui, ó, pode chorar. Se for contar essa história aqui, Não, gente. imagina. Não, é Eu sério. falo assim, até na questão médica, meninas. Síndrome de Down costuma ser mais baixinho, né? Eu comento com médicos, né? Olha, não quero que fique muito baixinho, não. Se a gente puder fazer Uhum. crescer um pouquinho mais, né? Sim. Mas se a gente não cutuca, não vai atrás de médico e pesquisa e vai atrás, Eles... às vezes deixa por Uhum. estar. E uma classe que Sabe? deveria... Que poderia ser estar mais, os médicos, se a se gente não importar muito cutuca mais, e não né? fala que quer fazer as coisas, que quer buscar, né, os melhores Mais ativa. tratamentos e tudo, muitos acham que porque é síndrome de Down vai ficar assim. Deixa assim, Uhum. Deixa assim. Não tem que fazer. E não tem, né, o que a gente puder proporcionar, Com né? Claro. certeza, De- de de- desenvolvimento, Do de pezinho melhorar, torto, eu é. falo de todas as especificidades, né, médicas, né? Com certeza. De tudo, porque são muitas particularidades, né? E a mãe chega, às vezes, já numa consulta, numa escola e tudo, e ouve uma dessa, aí que já tá estresse, aí é o Nossa, estupim, aí exatamente. que é a gota d'água pra mãe e falar, ai, estressada, que louca, Uhum. né? E depois é ela que é a Postando e louca. filmando na Aham. rede social e não sei o quê. Mas imagina quantas vezes aquela mãe não sofre, não passa na por hora não Exatamente. aguenta. e não... Tá de saco cheio, né? De ouvir. E Passar por infelizmente, por ter essa inatividade, principalmente assim, a pessoa que não tem condições, porque você vê, se você tá ali procurando um profissional, pagando, ele ainda vai prestar um serviço, mas às vezes você procura numa rede pública, uma Não coisa que você acha. teria direito, ter um acesso, e as pessoas que estão ali para te ajudar não estão Aptas aí. aptas Não nem se estão importando em melhorar, porque tem esse pensamento de, mas é isso, É isso. e né? aceite, é isso. Eu ouvi da médica quando meu filho tinha 2 dias de vida, que eu perguntei quanto ele estava mamando no peito. Não faça a pergunta no peito não, na sondinha, né, do Aham. leite. Quanto ml tá mamando? Não faça a pergunta de uma criança normal, porque o seu filho não é normal. Ai, meu Deus. Uma médica falou Uma isso. médica, chefe de UTI. E como você reagiu? Parabéns pra ela. Eu tava parida, né? Recém-parida, com Não tem nem fome, reação, Não tem uma reação, meio que em êxtase, porque Sim. eu tava naqueles momentos, eu tava só primeiro chorando pro meu filho viver. Sim. Que era uma luta pela vida ali, né? Porque os médicos já queriam que eu interrompesse a gestação. Então, que eu podia perdê-lo a qualquer momento, porque eu seguia adiante. Então, no parto era assim, pelo amor de Deus, viva. Eu já sabia que ele era cardiopata. Então, sabe quando você nem sabe reagir? Aí hoje eu já saberia, né? Aham. Mas é assim, a gente Deus vai Experiência preparando, agora. vai calejando a gente, né? De ouvir, vocês são pai do retardado? Meu Deus. A Minha gente. Eu também conheço o mongol. A gente ouve tudo isso em pleno 2024. Deus me livre. Então, O mundo tá cheio de ignorância. E se a gente ouve, a criança ouve, né, Né? gente? Aham, você imagina quanto não dói, né? Imagina quanto não dói. Eu falo que hoje eu trato até em terapia a minha gestação, né? Porque eu sofri tanto na gestação, por tudo que eu passei, que eu falo, gente, ele sofreu comigo, porque a criança sente, Sente né? tudo, Tudo, sente né? tudo. Aquilo. Então, eu falo, depois ele que vai ter que fazer terapia Pra lidar. pra lidar, porque eu tava, né, lutando pela vida dele, mas passando por tudo isso. É muito preconceito, é muita maldade Nossa. até nas pessoas com as palavras, né? Uhum. É o que eu falo. Uma isso que eu coisa é falo. ignorância, outra coisa Isso, é é isso que eu- persistir no erro. A É. pessoa parece que Algumas pessoas, às vezes, por ignorância, Por acabam ignorância, falando alguma mas coisa, mas algumas outras têm são maldosas, né? maldosas Sim, e não sim, querem. a gente vê quando é alguma coisa que saiu e falou, Uhum. né? Agora, igual, não faça pergunta de uma criança normal, porque seu filho Meu não Deus, é é um normal, absurdo. né? Isso não existe. isso Uma é maldade. criança Isso é toma... pura maldade, Pura porque ela não é maldade. ignorante. Não é ignorante, Não, exatamente. Não, Né? né? Ela sabe Não é muito bem. ignorante. É.
Então, Mas então é preconceituosa mesmo, né? É que infelizmente eu ainda não estava com força suficiente Aham. Sim. para ir Na resposta que ela- judicialmente também, né? Porque meu filho ficou ali, caberia. ficou 20 dias, saiu dali, ficou com 3 meses em casa, a gente foi para fora fazer cirurgia cardíaca, porque aqui Nossa. nem tem isso. Então, enquanto ele não operou do coração, você não tem De cabeça para bebezinho ele operou? nada. Ele operou. Porque a gente fala, as mães de pessoas com deficiência, fala que nunca é só uma, vem o Sempre bem combinho. acompanhada. Vem o combo, né? A gente fala que é deficiências múltiplas, né? Múltipla deficiência, né? Ele é e condições, né? Ele tem a deficiência intelectual junto com a síndrome de Down e ele tem a cardiopatia e o hipotiroidismo. Né? Alguns ainda têm autismo também. Os próprios autistas têm pessoas que têm epilepsia, que têm o TOD, o TDAH, e aí vai tendo as A as somatória somatórias das das comorbidades, né? Então são muito, por isso que eu falo, é muito médica, muita coisa, assim, os 2 primeiros anos é uma loucura, Uma assim, loucura. para assimilar tudo, né? E chega nos profissionais despreparados. O ano passado a gente teve a semana da pessoa com deficiência, não, da síndrome de Down esse ano. E eu vi quantos médicos são despreparados, quantos traumas então. eles causam em famílias. Meu Deus. É isso que é Ao dar difícil. o Os próprios diagnóstico, profissionais são despreparados aí ao como dar o que... diagnóstico, seu filho nasceu com síndrome de Down. Tipo, eles acabam com as famílias. Acabam com as famílias ao dar um diagnóstico. Aham. Por que não dar de uma maneira Mais leve. humana, né? mais Humana. Falta humanização nas pessoas. E é por isso que a gente acho que foi sofrendo tanto que a gente falou, a gente tem que fazer com que diferentes áreas se transformem em profissionais humanizados. Seja num atendimento num restaurante, Uhum. seja num cinema, numa praça, seja num certeza. médico. Por isso que é importante falar desse assunto, né? É muito Demais. importante, demais. E a gente vê quantas famílias traumatizadas mesmo pelo diagnóstico. E aí não sabe nem para onde Pra onde começar, né? pra onde ir, né? É. Gente, ah, E tem Chega muita a ser procura, revoltante. por exemplo, lá na Trato, tem muita procura de profissionais Pra, pro treinamento. infelizmente, aqui em Prudente, por exemplo. Então, acho que ainda por ser Ainda interior deve não. ser meio... Não. A demanda não deve ser tão alta. Muitos empresários, eu já ouvi de empresários daqui, tudo que hoje em dia é muito mimimi, tudo grandes empresários. Então ainda não tem essa noção, sabe? Os grandes centros procuram mais, já entendem, grandes empresas entendem mais essa necessidade, enxergam. Mas por isso que é um trabalho de formiguinha que a gente vai plantando a sementinha Aham. para de fato colher, né? Para quem entenda, porque a gente vê, por exemplo, as pessoas usando termos errados desde as pessoas com nanismo. Pessoal, né, hoje em Aham. dia não se utiliza mais o termo anão, porque é de forma pejorativa, pessoas com nanismo. E aí as pessoas falam assim, hoje é muito mimimi, nem anão pode falar mais. Não é mimimi, porque pra gente é muito distante, mas e para uma família, e para eles? Então vamos aprender as terminologias, vamos estudar. Isso é muito importante, né? Mas as escolas precisam se capacitar, todo mundo precisa capacitar. Hoje as empresas, eles levam pelo menos nesses meses assim para palestras, para um tema do assunto. Eu vejo o pessoal da área da saúde buscando um pouco mais, clínicas, laboratórios, centros de vacina, já buscam mais. O comércio em si, Ainda não. eles não pensam em investir nisso, porque eles Uhum. ainda não enxergam esse pessoal com potencial Aham. consumidor. Mas se eles virem, que se eles. Porque antes deles usarem isso como marketing para eles, na imagem deles nas redes sociais e tudo, eles têm que capacitar a equipe deles, né? E para isso há um custo. Eles verem que isso vai trazer um público para eles, eles estariam perdendo dinheiro, porque dá muito. Você não viu na sessão azul lá do cinema que o pessoal faz? Lota, porque as pessoas estão carentes de lazer, Sim. estão carentes de ambientes que estejam preparados para recebê-los, né? Então é de fato muito importante. E pior que ainda eu acho que tem pessoas que vão fazer isso meio que por interesse, né? Esperando ter um retorno, né? Muitos fazem. Muitos fazem. Não porque querem. Muitos fazem.
Mas o importante é que seja feito. Sendo feito, Sendo já vai feito, espalhando bem bem. feito. Uma coisa que eu reparo, assim, que nas empresas que eu passo, que às vezes as pessoas me chamam para falar, assim, que às vezes está desconfiado de algum colaborador que tem algum diagnóstico e não sabe como trabalhar isso. Aí eu explico para eles, assim, como se aquela pessoa quiser realmente descobrir se tem um autismo, um TDAH, os profissionais para laudarem isso, mas aí, que não é a minha parte, mas aí eu ensino as pessoas como lidar com aquele profissional. Isso que é legal, porque às Sim. vezes você acha que é a pessoa que tem que mudar, que se adaptar. E aí E é você que tem que... e é a mudar. gente que tem que, na verdade, incluir, né? Aham. Então, é uma coisa que acontece bastante, da gente ter essa conversa nas empresas e tudo, na parte de RH. Isso é fundamental, né? No treinamento e Uhum. desenvolvimento das empresas. Ah, legal. Não, é muito bom. Não, É muito Gente, bom. cada dia Gostei. que a gente entrevista alguém, A gente a aprende. gente aprende uma coisas coisa novas. diferente. Ué, gente, assim Tipo, que é bom. esse negócio do... Ai, Mas esqueci não o nome. é isso mesmo. Às vezes a gente tá distante e acaba não... Minhas amigas falam, assim, né, que meu círculo, assim, eu não tinha ninguém com deficiência. Nossa, amiga, você furou uma bolha na minha vida. Porque a Exatamente. gente vive numa Exatamente. Vivendo numa bolha em relação a esse assunto, como a gente está distante de pautas raciais, a gente às vezes está de pautas da comunidade LGBT, Aham. né? Então, assim, é importante ter esse debate, Com conversar certeza. e Com entender, certeza. né? As Tem que levar a diferentes informação para pautas as pessoas. de qualidade, De né? qualidade, Importante, é. né? Exatamente. Tanta coisa que Tanta coisa fútil por aí, né? Exatamente. E Que a é gente isso, não de precisa informação e educação. É o que eu falo. Quisera nós que todas as escolas pudessem ter uma. Não, eu acho que tem que. É o principal é a escola, gente. É a Porque escola. você A sai, base todo vem de mundo lá, passa né? na De quando você escola. é criança. A base Eu vem acho de lá, que literalmente. seria essencial. Pai e mãe também, né? Não, sim, né? Mas, né? É igual ela falou, na sala do amiguinho. Gente, o mínimo seria a professora, né? Chegou um aluno, incluir, explicar No a primeiro dia condição, e durante sabe? o ano, né? É. Falar sobre aquele assunto. Falar sobre. É, Que aquela exatamente. pessoa, o funcionamento dela é diferente em algumas Diferente. questões, né? No dia da T21, meu filho foi com as meinhas trocadas na escola. E a professora, né, falou: José Pedro, por que você tá com as meias trocadas? Ele falou: porque hoje é o dia da síndrome de Down, da trissomia 21. E o que é isso? E aí ele ensina. Ah, Olha Ele que dá graça. aula, né? E aí ele sabe que a trissomia do cromossomo 21 é o tri, né? É o terceiro cromossomo. E ele fala assim: mãe, então é um do pai, um seu e um é meu, né, mãe? Porque o João é meu. Que gracinha. E aí ele fala: o João é mutante, mãe. Ai, também queria ser mutante. Ah lá. Aí eu falei: o que você queria? Eu queria ter mutante, mas não precisava ser esse cromossomo, não. Podia ser uma asa. Então, é trabalhar da maneira lúdica. Da maneira, com com criança. E a criança tem que ser é mais tão aberta, lúdico, né? Tão Esses inocente. Eu sigo uma escritora com síndrome de Down e ela falou o dia que ela descobriu que ela tinha síndrome de Down por uma amiga na escola, com 9 anos. Nossa. Porque a família não falava a respeito, a escola não falava, ninguém falava. Ela descobriu por alguém. E aí a Gente. pessoa vira e fala, uma criança vira e fala assim: não, não fala, ela é devagar, ela demora para aprender porque ela tem síndrome de Down. E ela pensou: eu tenho síndrome de Down. O que é síndrome de Down? Achou que ia morrer. Meu Deus. Chegou em casa, o que é síndrome de Down? Tipo assim, meu Deus, eu tenho síndrome de Down, o que é Que síndrome é de isso, Down? né? E aí eu até comentei com ela, falei assim: nossa, obrigada. Eu trato com muita naturalidade. Eu grávida já falava, né? Ai, meu filho tem síndrome de Down. E aí pra neurologista do outro filho, ela: então, ó, já vamos conversar. Falava pra vacina, ó, quando ele nasceu, o calendário de vacinação dele é diferenciado. Eu falava pra todo mundo pra já ir aprendendo, né? Então, é naturalizar isso, Sim, com certeza. né? Aí rola um medo, assim, pelo desconhecido mesmo. Ela ficou assim, acho que parece que ela contou que ela ficou o dia inteiro, assim, se remoendo. O que é síndrome? Achando que era uma doença. Uma doença. Achando que era uma doença Então, que ela mas tinha. a própria família não... Não conversava. Ela deve ter uns 30 e poucos anos. Então, você imagina isso 30 e poucos anos atrás. Não tinha essa informação que tem hoje. As pessoas... Ela é escritora, essa moça.
Nossa. publicou livro, então ela é muito inteligente e tudo. Mas imagina quanto esses pais não lutaram, né? Porque E hoje ainda tá um pouco melhor, um né? pouco melhor, Mas né? antes. Mas assim, não falava-se a respeito, né? Olha, filha, você é diferente por isso, Uhum. e as suas diferenças que estão, seu charme, tá? Uhum. As suas qualidades. Não valorizava isso. É tão importante, né? A gente Muito, valorizar as claro, diferenças, com né? certeza. A pluralidade. Então, tem que ser conversado. Tem que ser conversado de fato. Não é? Ai, gente. É isso, gente, Bom, ó. a gente vai obrigar as escolas a não ter. É, vamos ouvir. Escolas contratem Escolas. a treinamento. Isso aí, por favor. gente. Olha, a gente vai fazer uma campanha pra obrigar vocês a contratarem, porque não tem como vocês ficarem sem Conversar essa com os informação. professores, né? Como que conversar Vamos de sair da forma bolha. Vamos sair da vamos sair dessa bolha. bolha que tá todo mundo aí, né? Porque tá difícil. E aí, muitos professores são formados em educação especial. Alguns, né? E sabe aquela parte da alfabetização em si, mas aí tem além, tem essa acessibilidade vai além da- atitudinal. Técnica, mas não a é a parte atitude. humana. E é da É, atitude, de como apresentar isso para as outras Aham. crianças na escola em si, né? Então, desde a secretária que vai receber uma matrícula, Uhum. para não falar as palavras, ele tem algum problema? Não sei o quê. Uhum. Saber usar as terminologias Uhum. corretas. Então, assim, é desde a diretoria, coordenador, zelador, Aham. porteiro, todo mundo tem que saber, Todo né? mundo tem que Todo saber. mundo tem Todo que mundo tem saber. Pra justamente Como poder tratar. incluir a criança no Uhum. ambiente escolar. Convivência. E lembrar que essas crianças todas vão crescer, né? Vão crescer. Vão crescer, vão estar aí na sociedade. Então, E vão precisar estar inclusas no mercado de trabalho, na vida social, na convivência. e se a base é bem feita, Exatamente. É natural, É é. natural. é natural. Quantas pessoas a gente vê com deficiência no mercado de trabalho aí? De vez em Pouquíssimas. quando numa É, farmácia, de pouquíssimas. vez em quando no mercado em si, porque Aham, são no as mercado que vê tem, as que tem bastante. as porque as tem a cotas. cotas, É. né? E aí sempre estão lá, às vezes, pondo sacolinha, né? As compras no mercado, Sim. né? E pode ter outros cargos, Com né? certeza. Com Com certeza. certeza. Tem capacidade pra tanto. Interessantíssimo. Muito, Adorei. gente. Não Também. sabia da negócio lá da vaga. Não fazia ideia que tinha mudado. Então, tem tudo a ver a vaguinha, né? Que mudou o símbolo da acessibilidade, porque daí ela abrange a deficiência então. física, a intelectual, a auditiva e a visual. Gente, aí Legal. abrange olha, é muito tudo. diferente. Você- Muito diferente, eu não conhecia. Porque, por exemplo, esses dias eu parei numa vaga e a moça falou que, que não pode mais parar, é só para deficiente físico. Porque viu que o meu filho não era. Eu falei, Uhum. não, a credencial dele é para essa, é que esse símbolo tá Tá errado. desatualizado. Ela falou, não, trocaram essa semana a placa. Eu falei, então, mas tá É o desatualizado. Brasil. É o Brasil, gente. Brasil. Falei pra ela, Desatualizado. no centro de medicina, a vaga do Não. centro de Meu medicina. Aí eu É isso que eu falo, o próprio ambiente Não profissional sabe. Então, que assim, tá deveria. os centros médicos, os porteiros, todo mundo. Aí eu peguei e falei assim, falando que eu não podia parar ali. E era uma vaga. Aham. Aí eu falei assim, confia em mim, tá tudo certo. Eu sei que eu tô falando. Eu sou referência. Vocês deveriam ser? Sim, mas eu sou. Então, Pois é. tipo, esses prédios médicos, né, de consultórios, de tudo, ter treinamento para os porteiros, para todo mundo, Com certeza. né? É muito importante essa. Pra não acontecer Gente, isso. por exemplo, um restaurante. Todos os restaurantes deveriam ter um cardápio em braille. Não tem. É lei. Não É tem. lei, é passível de Eu multa. acredito que não tem. Mas não tem. Você viu? Que Nunca eu falei que a vi. gente Que chegou e não aconteceu, tinha, é. não tem. Mas hoje ainda tem o uso da tecnologia, né? Tem os aplicativos, dá para Aham. ter um cardápio Sim. diferente, mas aí a pessoa tem que se optar. Optar por isso. E na dúvida, trata o treinamento. A gente dá vários aplicativos, usos de tecnologias assistidas para se adaptar tanto aos clientes com deficiência auditiva quanto visual. Visual. Eu explico tudo, vários aplicativos, porque chegou Como que é um aplicativo para deficiente visual? tem Aí o seria só de. Tem o Be My Eyes, por exemplo, que se você mostrar aqui agora uma foto para ele, ele vai te fazer uma audiodescrição, vai falar Ai, de que você, vai legal. falar dela, vai fazer da gente, vai falando todos
os detalhes, como que tá. Características. Então, tem outros aplicativos também sobre o cardápio, que pode ser também áudio descrito. Isso é muito importante. Gente, que legal. legal. Hum. Eu nunca vi conhecia. isso. O hand Pra você talk ver. também é muito famoso, que é na questão de libras também, que pode ser utilizado. Então, assim, você pelo menos cumprimentar um cliente surdo em libras e pedir um instante em libras, né? Oi, tudo bem? Um minuto. E aí vai lá, pega o cardápio, aí mostra o aplicativo, Aham. troca ideia com a pessoa. Então, muitas coisas podem ser feitas para facilitar, né? Com Aí certeza. chega alguém, uma loja de roupa, chega uma pessoa surda, a pessoa não sabe nem Não sabe, é? por onde começar, né? Não sabe nem por onde começar. Tem alguns surdos oralizados, que são os surdos que leem os lábios, que falam. Então, entender como aquela pessoa quer ser atendida. Eles têm que se adaptar. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar, né? Sim. E isso não é E inclusão, não é inclusão, né? exatamente. Isso é integração, É. né? Diferente da equidade, Uhum. né? Da igualdade, da inclusão, né? Então, isso que não é legal. A gente tem que estar todo mundo Aham. tendo autonomia para ir e vir e fazer o que quiser, né? E hoje, né, tantas coisas disponíveis, né, de tecnologia que Pois ajudam, é, que pois é. facilitam. Inclusive, na Feira Inclusiva vai ter nas palestras, fizemos uma parceria com a Associação de Surdos, vai ter intérprete de Libras Que também. legal. E essas pessoas serão bem-vindas em todos os lugares lá, os estandes. Por mais que as pessoas às vezes não saibam, a gente quer trabalhar para que eles tenham uma acessibilidade atitudinal, né? Uhum. Que é querer fazer, atender, querer ajudar e servir a pessoa, né? Isso é muito importante. Muito legal. Vamos na feira. Com Iremos. certeza. Vai estar um Iremos. barato, né? Vai ter gente de todas as tribos lá. Vai ser legal. Muito Gente, interessante. vamos, Diversidade, gente. diversidade. Vai ter o Fábio, que é um poeta cadeirante. Ele até saiu essa Legal. semana na Que TV legal. também. Ele é de Regente, em Umas. Ele escreve livros com a boca. Porque ele tem, não sei qual a condição dele, eu acho que ele é na cadeira de rodas, ele é deficiente físico, mas ele também mexe a mão bem pouquinho, só Aham. na cadeira. E motorizada, Escreve né? com a- Então ele tem uma varetinha e ele digita e ele escreve poemas lindos, assim. Ele vai ir lá prestigiar, vai ter muita pessoas, assim, vai ser Ai, muito Coisa legal. linda. Vai ter o Samuel, que é uma pessoa com deficiência visual, vai cantar, vai fazer um show lá também. Tem muita coisa. Nossa, Bacana. vamos publicar isso, vamos Com certeza. mostrar para as pessoas Essa feira que tem que ser integração, mais né? conhecida, É. divulgada, para todos poderem ir para. Com Tem gente de certeza. fora vindo de outras regiões, de outros estados para prestigiar Olha, que também, legal. né? Que a gente possa ter outras edições também, Com né? Vai certeza. ter. E que inspire mais pessoas a fazer o Inspire, mesmo, é. que Exatamente. inspire mais pessoas com deficiência a empreender também, né? Porque a Sim. gente vê que não são muitos, alguns são familiares E também. encorajar eles também, né? Encorajar. Porque eu acho que assim, eles devem se sentir, às vezes, recuados, porque a sociedade não Não tá dá essa preparada, não dá abertura. né? Não, com certeza. E criar até uma rede de relacionamento, né? Um É, uma network rede, entre Sim. eles e tudo, né? A gente Contato, não tem nossos relacionamento. grupos de É, network, claro. de troca, né? Então é esse o intuito do grupo, assim, dessa feira, para realmente para que eles se Também se conectem. fortaleçam, Se né? fortaleçam juntos. E é muito interessante, porque são pessoas de diferentes condições. Então, Uhum. quer dizer que às vezes eu não. Tem lá uma mãe com T21 que nunca conviveu com um cadeirante, Aham. com uma pessoa surda e não sabe como também tem as mesmas É, dificuldades, né? Verdade, é. Aham. Então é onde vai ter aquela troca, vai Aham. sair da zona de conforto também. Isso é muito verdade. importante. E aí lá na feira vocês vão ver lá o pessoal com cadeirante vendendo livro, outras mães de T21, mães de autistas vendendo as coisas. Vai ter fotógrafo expondo, vai ter várias coisas diferentes. legal, é muito gente. Ai, que legal. legal. E as muito associações legal. estarão lá também para divulgar os trabalhos deles também, que é muito Muito legal. importante. Divulgaremos esse evento. Com E se certeza. vocês Um puderem sucesso. ir também, nós iremos. Iremos. Esperamos todos lá. Com certeza. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa? É Ai, isso. gente, é isso. Espero Gostei que, demais, muito bom. que, a Muito bom mesmo. que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Exatamente. Porque é E- importante. Seja mais. E a gente tem esse olhar mais de querer aprender, de
Humano. humano e, né? E incluir mesmo, saber que Incluir. temos tantos tipos de pessoas diferentes, né? Com cada um com sua particularidade. A E gente tem tanta que coisa pra importa aprender, né? e o que importa é todo mundo estar incluso e junto, né, gente? Junto e misturado. Junto e misturado. Isso aí. Mudar Eu essa queria- história, porque tem muita gente que precisa trabalhar e Com certeza. ser mais ativo, que eles sintam abertura e segurança de poder, né, Com certeza. vir pra cá e a gente esteja aptos a Exatamente. incluir todo mundo, abraçar todo mundo. Isso aí. Exatamente. Falou bonito, hein, Tamires? Ai, obrigada. Parabéns. E a gente queria agradecer aos nossos colaboradores. Muito obrigada, Turcone Veículos, para você que deseja trocar o seu veículo. Entra lá no Instagram, sempre tem novidade. Tem no Facebook também, página no Facebook. É isso. Eu gostaria de agradecer ao Zinag, meninas, roupinhas para o seu treino. Segue lá no Instagram, use.nag. Agora a gente também tá com um site, www.zinag.com.br. E vão lá dar uma conferida. E quero agradecer também a Fórum de Presidente Prudente, que fornece os looks pra gente fazer o programa. A Fórum fica no Prudente Shopping. Então vão lá, aproveitem. Tem coleção nova, muitas novidades, muitas roupas bonitas para todo o público, masculino, feminino. Obrigada, Fórum de Presidente Prudente. E também a Labiju, que fornece as nossos bijuterias, acessórios. nossos acessórios. Lindos, maravilhosos, que nós amamos. E sempre tem novidade lá, né? Sempre. Inclusive, tem novidade em tudo, gente. Tem novidade na NAG, tem novidade Tem. na E mês que vem Fórum, tem né? mais, tem roupas Exatamente. novas, lançamentos. E falando sobre o site da NAG, que você não falou, que nas compras a partir de R$200 você ganha uma garrafinha. Então vai lá, aproveita o site. E ganha E o é seu isso. brinde. E ganha o seu brinde. Especial NAG. E agradecer a Tayane Exato. por essa Maravilhosa, conversa adorou. maravilhosa, Obrigada. Muito cheia de obrigada por trazer informação informações. importante. Todo mundo precisa saber, todo mundo precisa ouvir, Deu um acordo né? na gente também. Deu. Com certeza. Exatamente. Furou nossa bolha também. Deu uma furadinha. Deu uma furadinha. Furadinha na É o que eu bolha. falo. Aqui, né, eu faço um trabalho de sementinha, né? E a gente espera colher os E vai frutos, colher, né? vai, com certeza. Com certeza. Com certeza. Isso aí, muito obrigada pela obrigada, participação, Obrigada nós a adoramos. vocês pelo convite. Convido o pessoal a conhecer o Instagram, acompanhar também o trabalho na Trato Treinamentos. Quiser solicitar um orçamento, alguma coisa, o e-mail é comercial@tratotreinamentos.com.br. E a Isso gente vai aí. deixar o Instagram também na legenda do Para vídeo. vocês irem pra lá, vocês seguir, acessarem. acompanhar. A gente vai deixar nosso Instagram, o nosso TikTok. A gente vai mexer por lá também. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Beijo.